O livro do ano é o Livro dos Espíritos, codificado pelo senhor Allan Kardec. Hoje o capítulo 1, parte 3ª, da Lei Divina ou Lei Natural, com a nossa companheira Isa. Boa noite a todos, os amigos que participam desse programa e os ouvintes, né, que acessam o site e assistem também esse programa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a participação que a gente teve aqui num evento, né? O segundo encontro da família. Esse mês a gente está trabalhando, todas as doutrinárias da casa, está trabalhando com um livro de Divaldo Franco, psicólogo de Divaldo Franco, né, de Emmanuel, que é Laços de Família, Constelação da Família, Constelação Familiar. E domingo nós tivemos um encontro bastante, foi muito bom mesmo, né? E assim, inclusive com depoimentos, né, de pessoas daqui, de trabalhadores da casa, sobre a família, né? A família, a religiosidade na família, sobre essas questões todas. Então, assim, foi muito bom. E nós só temos que agradecer mais essa oportunidade que a casa oferece pra gente, né? Começou às 8h30 mais ou menos, terminou 1h com o almoço, né? E foi muito bom mesmo, de apresentação do coral, né? Teve um trabalho de grupo, onde a gente... porque o lema do encontro, afinal, somos todos filhos pródigos, né? E nós fizemos um trabalho onde a gente refletia sobre essas questões, sobre essa parábola do filho pródigo, e depois cada um apresentou a sua conclusão. Então foi um exercício muito bom de reflexão, né? E vamos dizer assim, de congraçamento mesmo, né? Estava cheio, eu achei que estava um número muito bom de pessoas, né, participantes, e foi assim muito bem. Só quero agradecer mais essa oportunidade que a casa nos dá, né, de fazer isso. Afinal de contas, somos uma grande família. Uma grande família, isso mesmo, né? E teve foi Ilma que falou sobre isso, nossa amiga Geisa estava também, né? E eu também estava. Aí assim, teve uma fala de Ilma que ela lembrou, na fala dela, a fala de Joana, né? Dizendo, se a gente não pode viver em harmonia, né, na nossa família, imagina a gente vai viver em harmonia como? Com esse universo todo, imagine. Porque vai aumentando, né? A família aqui, nossa família, mas nós temos a vizinhança, nós temos, não é isso? O trabalho, nós temos a comunidade de fé, nós temos, sabe, quer dizer, se você não consegue viver em harmonia com pai, mãe, ali aquela família menor, vamos chamar assim, né? E essa é a base da sociedade, é a família. A família, com certeza. Né? Mesmo num aspecto, vamos dizer assim, não só no conceito da doutrina espírita, né? Como também no conceito sociológico, realmente a célula da sociedade, a família. Né? Então é um grande laboratório, né, da gente vivenciar o respeito, a diferença, os valores. E domingo foi discutido também a religiosidade nessa família, inclusive o papel dos pais, né, para com isso, para despertar nos filhos essas questões todas, né? Foi muito bom mesmo. Né? Então eu queria mais uma vez agradecer essa casa por mais esse evento tão bom pra gente, né? Aprendizado, né? Esse aprendizado, né? Como a Sônia falou, essa primeira parte nós vamos falar da lei divina ou natural, né? E esse capítulo é dividido em caracteres da lei natural. Que lei natural é essa? Quais são suas características? A origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e divisão da lei natural.
né? Naquela justamente lei do trabalho, né? E assim por diante, caridade. Né? É como se pegasse a lei e dividisse em capítulos, nós vamos chegar lá. Então, começando no Livro dos Espíritos, começa pela pergunta 614, né? Quem tem o Livro dos Espíritos é bom acompanhar isso, né? E vou dizer uma coisa, por exemplo, depois do Evangelho, o livro que eu mais li foi o Livro dos Espíritos. Mas é impressionante como cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas, vai fazendo conexões, né, com outras leituras, né? Então, nunca é demais. Nunca é demais mesmo. Então, a 614 é que se deve entender por lei natural. Né? Aí a resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Né? Acho que ele chama lei divina também. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu acho que isso aqui já resume, né, tudo que a gente vai falar hoje. Né? Pelo seguinte, a lei de Deus, que a gente vai ver aqui depois, ela é eterna, né? Ela é eterna, ela não muda, ela é eterna. A próxima questão é justamente essa. É eterna a lei de Deus? A resposta é eterna e imutável, como o próprio Deus. É lei divina ou natural, tanto faz, é chamada assim. E é assim, independe da época. Depende da época. Até porque é baseado nessa lei divina que a gente vive as outras leis. Né? A gente vive as outras leis. Então, assim, a gente sabe o que hoje, por exemplo, é permitido ou proibido, em outra época, na mesma sociedade, já foi diferente, né? A lei, ela é retrato de um dado momento da sociedade. Tanto é que a gente diz assim, mas a lei, o Código Penal, não sei mais o que, já está ultrapassado. Porque as relações da sociedade, elas são dinâmicas. Elas não são estáticas. São mutáveis. Né? Então elas mudam, né? E às vezes mudam por interesses, né? de grupos que estão no poder. Né? Então, assim, a lei de Deus não. A lei divina, ela é imutável. Porque em qualquer época, né? Em qualquer sociedade, o amor ao próximo é o amor ao próximo. Né? Pelo contrário, tem horas, tem lugares, tem sociedade, tem época que essa precisa ser até, porque o contrário está tão exacerbado que a gente precisa de mais amor ao próximo. Né? Então a lei divina tem essa característica. Né? E assim por diante. Então a gente precisa entendê-la cada vez mais e colocar em prática cada vez mais, né? A história da lei divina. Aí a 616 fala justamente o seguinte: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiam? A resposta é ótima, né? Porque eu gosto desse livro, porque os espíritos, claro que Kardec, as perguntas de Kardec, ele usa uma metodologia, né? Ele usa uma metodologia para tirar dos espíritos, vamos dizer assim, né? Uma resposta que seja, inclusive às vezes, contundente mesmo, para não deixar dúvida. Né? Filosófica, de pesquisa. E isso, ele usa essa metodologia, a verdade é essa, né? De pesquisação. De pesquisação, de problematização. Aí o espírito responde, Deus não se engana, né? Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, o que a gente nesse instante falou, por serem imperfeitas, né? Por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então elas são eternas e imutáveis. Tem uma pergunta aqui, que é assim, desde quando existem essas leis, né? Aí eles respondem que é de muito tempo. Não foi só quando
quando Cristo veio como encarnado, né? Foi bem antes, né? As leis divinas que é o que compreende no seu... As leis divinas que é o que compreende no seu âmbito concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Aí ele responde o seguinte, que todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis da natureza são leis divinas. Né? Pois que Deus é o autor de tudo. Então, se é da natureza, Deus é o autor, é divina. Né? O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Porque até a ciência, ela precisa dessa lei divina, porque ela pode servir a muito interesse que vai de encontro. Que estimula É isso aí. o estudo da matéria, do movimento, da física, né? É isso, entendeu? Mas se o homem não tiver o desenvolvimento moral e espiritual, vai usar essa ciência para um outro lado totalmente que vai de encontro à lei divina. A gente vê, né? Quer dizer, a gente tem um crescimento e tem eu não diria desenvolvimento, porque desenvolvimento, quando prejudica, não é desenvolvimento, né? Então tem um crescimento em termos de quê? Da tecnologia, né? Muito grande. É uma coisa tão rápida que chega a assustar a gente. Hoje em dia as coisas correm. Antigamente era assim, parece que era mais devagar, né? Então 50 anos, né? Hoje em dia não, é uma coisa muito rápida que acontece. Isso significa o desenvolvimento, né, nesse lado da tecnologia, material. Mas se o homem não tiver o desenvolvimento moral e espiritual, ele pode jogar isso aí por água abaixo, não adianta, né? Quantas pessoas usam a tecnologia para o lado, né, errado, vamos chamar assim, né? O lado que até para prejudicar as pessoas. E assim, né? Então, é isso que ele fala aqui, né? Dado é ao homem aprofundar umas e outras, sim, tanto a lei, o que ele quis dizer é o seguinte, tanto o cientista aprofunda as leis da matéria, né? Tanto quanto o homem também, as da alma, né? As leis, o de bem estuda e pratica as da alma. Mas uma única existência, ele responde aqui, sim, é dado ao homem aprofundar, tanto uma como a outra. Mas uma existência não basta para isso. Então, mais uma, as nossas reencarnações, né, são, assim, importantes para isso, né? Porque você vai aperfeiçoando. Como o nosso destino é a evolução, mesmo a gente não querendo, né? Tem gente que faz birra, né, para isso, mas o futuro da gente é esse mesmo, né? Nosso caminho é esse, queiramos ou não. Então a gente tem várias reencarnações e aí vai evoluindo, né? Vai evoluindo. O que a gente aprendeu de verdade, não volta atrás. Não desaprende, né? Mas a gente precisa seguir para adiante, né? Você pode estagnar um pouquinho, andar mais devagar, mas o que você aprendeu de verdade fica, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo, o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, né? Só que não é alguns anos não, né? Esse alguns anos aqui que ele falou, deve ser alguns anos, sim, no sentido figurado. Alguns, né? Muitos, né? Alguns, muitos anos, eu acho. Ainda que esse pense apenas na distância que vai do selvagem ao homem civilizado, né? Quer dizer, Encarnações e encarnações. encarnações, né? E aí cada um tem o seu currículo, vamos chamar assim, né? Cada um tem o seu currículo, né? Tem uns que é currículo maior e outros menores, mas vamos lá. Mas cada um tem o seu currículo, Isa, também de acordo com o estágio deles, Claro, né? é isso que eu ia dizer. Quem tem um currículo maior é porque já teve uma andada maior. E tem pessoas que numa encarnação não desenvolvem um currículo maior. É isso, né? Também. Não é isso? Mas a gente vai chegar lá, né? Com certeza. Vai chegar lá. Especialização. Tem gente que é mestrado, doutorado, né? Pois é.
Entendeu, gente? Assim, eu não sei avaliar muito isso. Agora, eu acho assim que a gente precisa ter esse esforço, vamos chamar assim, né? De estar sempre, ó, procurando, né? Eu não sei que nível é esse, sinceramente eu não sei. Mas que a gente precisa procurar sempre, né? E ir adiante, né? Às vezes tem horas que eu digo assim, meu Deus do céu, poxa, tem hora que eu tenho assim, não, eu tô, mas pra mim parece que eu tô indo, eu sei que não é pra trás que eu tô indo, mas eu acho assim que eu já podia estar um pouquinho mais adiantado, né? Porque a gente às vezes se pega fazendo bobagem, né? É verdade. Aí mais eu volto. Agora, essa cobrança é boa. essa é isso, mas assim, aí é que eu digo, essa casa aqui é mais um motivo, é mais uma coisa que faz com a gente. Quando você assiste uma doutrinária, quando você faz parte de um trabalho ou outro de mediúnica, né? Aí você, né, diz, poxa vida, chama a gente a atenção, chama a gente para retornar, né? No caminho, né? Então isso é muito bom também. Para mim isso aqui é uma escola, né? Isso aqui é uma escola. Com certeza. E aí a gente vai, por exemplo, né, quem coordena o trabalho, inclusive, tem uma responsabilidade muito grande. Né? Por exemplo, o grupo de hoje, terça-feira, a Marilina coordena, né? Era Marilina e Tereza, a Tereza se afastou. Mas Marilina é muito atenta a isso, eu acho isso. Ela é muito atenta. Às vezes não dá, sabe? Gente, né? Bora, não sei o quê, entendeu? E ela tem uma postura assim, que ela também se coloca, ela também se chama a atenção, né? É um auto-chamamento também. Então isso é muito legal, a responsabilidade desse povo que coordena grupo é grande, né? É grande. Para trazer aquele grupo ali, sempre motivado, né? Sempre. Por exemplo, hoje mesmo foi dia da avaliação do nosso grupo. E é sempre muito bom. Né? Essa casa dá essa oportunidade. Tem essa metodologia de trabalho, né? Que nem todas as casas são assim. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como a da vida da alma, são as leis morais. Essas aqui a relação que a gente faz com as leis morais, é isso que eu estou dizendo, eu não separo muito. Na minha cabeça, didaticamente, elas são separadas. Mas quem determina o uso das leis, vamos dizer assim, materiais, leis físicas, é a lei moral. Exatamente. É ela que dá o significado, né? Porque em si a matéria, as leis físicas, está tudo bem ali e tal. Mas o cientista, né, e a própria comunidade, a própria sociedade é que vai dar moralmente o uso delas. Pro bem ou pro mal. Justo, isso mesmo. Do livre-arbítrio. Então eu não vejo, aí entra o livre-arbítrio, né? Porque eu não separo muito por isso, né? Aqui está separada didaticamente, para a gente entender. Mas a gente não pode separar, porque é a lei moral, é a lei espiritual, né? Que vai fazer com que a gente use todas essas questões todas, as outras leis materiais, né? Para o bem. E não só para o seu bem individual, mas para o bem da coletividade, né? E aí a gente sabe que aqui a história aqui, ó, considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. E a gente vê que tem muitas questões de interesses, né? O que é que produz mais dinheiro, menos dinheiro, não é? Que não é nem riqueza, isso é dinheiro mesmo só, né? E assim vai. Então, é importante essa história da lei divina. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Que os habitam também tem isso aí. É porque
Eu não sei onde foi que eu li, né, que os espíritos perguntam para os espíritos, né, se essas leis são diferentes em cada mundo. E isso aqui tem. É aquela história, Hilda, quando a gente pergunta assim, o que é que Deus? Ele não revelou tudo. Porque cada nível das pessoas, não é isso? Exatamente. Eu entendo por aí. Não sei se é assim mesmo, né? Não sei se eu estou sendo claro assim. Eu acho que depende do entendimento, do grau de progresso Isso. de cada um. Da natureza de cada mundo. Cada um, senão as tem as pessoas não suas vão leis entender. próprias. Senão as pessoas não entenderiam, não é isso? Ele usava muito as parábolas, usava metáforas, para as pessoas entenderem. Mas é curso da época de acordo com a De linguagem acordo, da época. justamente. Né? Aí vem assim agora, conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. É isso mais ou menos que eu estava falando agora. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. É o caminho que a gente falou, né? A gente vai, cada dia compreendendo mais. Claro, também se a gente cria essa disposição e disponibilidade. Porque tem pessoas que se fecham isso, né? Por quanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que dele tenha dependido que se esclarecesse? Então, assim, a gente já viu isso antes, né? Toda reencarnação que a gente vem, eu acho assim, a gente tem uma memória, né, que fica lá. Né? Por exemplo, eu não sei quantas vezes já tive reencarnado, não sei. Mas a gente tem certeza que já tem um acúmulo, né? Já tem um acúmulo. Eu me lembro que tem uma amiga que ela diz assim, gente, olha, eu escrevo tanto documento, cadê o trabalho dela? Na outra encarnação eu já vou nascer sabendo ler e escrevendo. Aí eu vou ser um fenômeno. Mas ninguém sabe o que é, porque eu já passei por muita coisa. Quer dizer, ela fala brincando, mas é um pouco por aí. Né? E a gente viu isso aqui agora. Tá lá, você chegou, nasceu, né, aqui, né, tudo bem, um bebê e tal, não sei o que, vai crescendo. Mas você tem isso lá. Você tem uma memória. Que Deus, por misericórdia, faz com que você esqueça. Tanto é que quando você desencarna, você vê tudo direitinho. Né? Tudo. A última encarnação e a ligação com as outras encarnações. Né? Então, o que acontece? A gente, cada dia que vem na encarnação, a gente vai aumentando a nossa inteligência. E assim a gente pode discernir mais o bem e o mal. Nesse sentido que ele respondeu aqui, não é isso? A 620 disse assim, faz a seguinte questão. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Bora ver aqui, né? Compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. A intuição que ele falou fica, que eu chamei de memória, né? É como se fosse, né? Fica lá o computador. Aí você aciona qualquer coisa, você aciona lá um arquivo, né? Que está lá guardado. Você aciona esse arquivo, né? Na hora. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Essa eu acho ótima, essa resposta. Na consciência. Cada um. Não é igual ao Código Penal, não. Fica na Todo consciência. mundo sabe que é certo e errado. Fica na consciência. Né? Aqui é o que o pessoal diz curto, grosso, né? Quer dizer, acabou. Aí tem uma letra A aqui nessa questão. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada?
Vocês vendo que Kardec não é brincadeira não. Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Comodamente ela foi esquecida. É comodamente. De acordo com o interesse. Isso, né? Aquela. Não tem a saudade aliviada? Também tem a lembrança aliviada. Quer dizer, você esqueceu e despreza, mas é uma coisa assim. Mas Deus é tão misericordioso. Peraí, vou lhe dar outra chance, eu vou lhe lembrar. Né? A verdade é essa. Porque senão, se você esquece isso e despreza, para que caminho você vai, pelo amor de Deus, gente? É se perder. É se perder. Né? Então, Deus lhe lembra. Confiou Deus há certos anos na missão de se revelar a sua lei. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, né? Que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade, né? A gente sabe disso, né? Quantos a gente conhece, né? Que são espíritos superiores, que já chegaram naquele nível, né? Que a gente fala sempre que a gente vai chegar lá um dia, né? E eles lembram muito a gente isso. Lembram muito, né? Mas engraçado é a nossa situação, a depender desse nível de gente, do nosso progresso. Tanto nós como desencarnado, espírito encarnado como desencarnado, né? Que às vezes a gente está tão olhando para o nosso umbigo, tão, sabe, dentro de si mesmo, da gente mesmo, que a gente não percebe isso, né? Isso ajuda de outro, né? De espíritos superiores, né? E a gente é igualzinho, desencarnado, não é só desencarnado, não. Nesse ponto nós somos iguaizinhos. A gente, aliás, esse ponto não, todos. Da gente, às vezes, o outro está chamando a atenção da gente, a gente nem permite isso. A gente não permite, né? O nosso anjo da guarda deve sofrer muito, né, Júlia? Porque ele não, né? Ele livre-arbítrio é respeitado. Ele sofre muito porque tem uns que dizem assim, ela não quer para muito tempo. Realmente, eles são mais inteligentes, né? Eles são mais preparados que a gente. Deixa ela me chamar. Deixa ela me chamar, eu vou ficar aqui, né? É porque ele está sintonizado com você, ele não está o tempo todo, sabe? Isso. Ali pertinho de você, mas ele está conectado, sintonizado, vibratoriamente. E Então, os espíritos superiores também, né? Os mentores e tal. Quer dizer, não é? A irmã Elizabeth, coitada, né? Dá uma paciência com a gente. como fala, Não é? Zenaide, agora Bebete. Bebete é uma paciência, meu Deus. Ela é muito educada. Eu digo a Bebete, eu ainda não sou educada. Por favor, me perdoe, mas eu vou lhe perguntar uma coisa aqui. Né? Mas ela é muito linda mesmo, né? Os que pretendiam destruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se por meio de falsos princípios. A coisa que já dá uma, né? Certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, atribuíram-se uma missão que lhes não foram confiada. Todavia, como era afinal homem de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram grandes verdades, muitas vezes se encontram. Então, e aí a outra pergunta tem a ver com isso. E qual o caráter do verdadeiro profeta? É o verdadeiro. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por... Porque tem os falsos profetas, né? Inspirado por Deus. Poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Isso é tão bonito, né? É impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É muito possível isso, né? Então, assim, a 625, né, tem uma análise maior, que é assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Claro, tinha que ser Jesus, né? Jesus foi o mais perfeito. E ele veio, né? Teve a sua missão, foi contrário aos líderes, vamos chamar assim, né? Os grandes da época, né? Fez opção
pelos pobres, pelos doentes, né? Porque quem está bom não precisa de médico. Né? E como ele foi contra a ordem estabelecida da época, ele foi, não foi nem sei se foi julgado, né? E foi torturado, morto. É um grande exemplo para a gente e é o mais perfeito, é o modelo mais perfeito Ele foi literalmente retirado daquele contexto. daquele contexto. Né? Então, assim, para servir de guia e modelo, Jesus. Para o homem, Jesus constitui tipo da perfeição moral, que é essa perfeição moral que ele diz, né? Deus diz para a gente que a gente é isso aí. A semana passada eu falei que nos dons de Cristo é por aí. Nós temos a luz, né? Todos nós, e temos os dons de Cristo. Então ele pode chegar a ser perfeito. Mas assim, a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Está aqui falando dos Espíritos, gente. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava. E porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quanto aos que tenham pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-se por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haver deixado que os dominasse sentimento demasiado terreno. Aquela história, né? Quando a gente se deixa, a gente desvia, né? E se deixa, e a tentação é muito grande. Tanto é que a gente diz que a porta, essa porta daqui, é larga, né? A outra porta é estreita, é muito estreita para passar. Mas essa daqui da perdição é muito larga, né? Então assim, a doutrina é a expressão mais clara do Senhor, porque o Espírito Divino animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tinha aparecido na Terra. Quanto aos que tendo pretendido instruir o homem na lei, a transviar, aquilo está, por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimento demasiado terreno e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Quando mistura aí não dá certo, né? Muitos apresentaram como lei divina simples leis humanas, né, instituída para servir as paixões e dominar os homens. Essa parte que eu grifei aqui é que às vezes nós, né, que eu não vou me excluir, que eu não sou melhor do que ninguém, mas nós homens, né, e mulheres, usa até como se fosse lei divina, né, não sei, para satisfazer um interesse, né? É uma lei humana, mas ele utiliza como se fosse lei divina, né? Fala o nome de Deus em vão, né? Fala o nome de Cristo em vão, não é isso? Para servir as paixões e dominar os homens. A dominar é um grupo, normalmente, que quer dominar outro grupo, ou outros grupos, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Estar atento. Porque mesmo que seja uma lei humana, que a gente falou no início, mas qualquer lei humana, independente da época, eu preciso saber se está ferindo, se está indo de encontro à lei divina. E aí o que é que acontece? Às vezes as pessoas tomam uma atitude para não criar problema, né? Que é muito difícil mesmo, é muito difícil. E aí mas você está indo de encontro. Não sei se é Mandela que falou isso, ou uma outra pessoa assim, inspirada como Mandela, né? Se você vê uma injustiça com uma outra pessoa, você combina com outra pessoa e você não toma nenhuma providência, você está sendo conivente. Claro, está cometendo a mesma injustiça. É isso que eu quero dizer, foi isso que eu entendi aqui, entendeu? Gente, assim, está indo de encontro o quê? Pode ser até uma lei. Uma lei da minha época aqui, da nossa sociedade, está lá escrito na lei.
Mas essa lei, né, está permitindo injustiça com seus irmãos, né? Então está indo de encontro à lei divina. E a gente não faz nada para mudar aquilo, né? Para defender o seu irmão que está sendo vítima daquela lei. É muito difícil, é muito complicado, né? Era justamente esse ponto de reflexão que eu queria trazer para a gente pensar um pouco, inclusive os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão ouvindo. A outra também traz uma outra reflexão, a 626. Gente, eu não vou ouvir todas, porque ela é grande. Então eu peguei algumas que no meu ponto de vista, ao ponto de vista de novo falando aqui, era mais assim, proporcionar uma maior reflexão, viu? Aí as pessoas que estão... Vem o resto, né? Lê o resto, né? Depois. A 620 traz o seguinte: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. O homem de bem sempre tiveram esses princípios. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Antes de Cristo, quer dizer, o que eu quis chamar a atenção aqui, que me chamou a atenção e que eu grifei, é justamente isso. Gente, tem muito tempo essas coisas, né? Mesmo por intuição, os homens de bem, antes de Cristo, elas estavam espalhadas por aí. Estavam preparando o quê? Para receber a semente, né? Mas a gente, nós homens, né? Como nós somos, né? Initentes, reincidentes, né? Aí assim, ele diz assim: e também por isso é que os elementos dela se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. Todos os povos, né? Que já passaram por aquela parte de barbárie, naquela fase de barbárie, mas eles saíram. Mesmo incompleto esse princípio do bem, mesmo incompleto. E muitas vezes adulterados pela ignorância, não é? Eles são constantes na moral de todos os povos. Então, para a gente ver, né, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, esses princípios, eles estão aí, né? Que aí a gente tem umas pessoas, né, que, sei lá, por seu nível de desenvolvimento, de evolução, percebem o que é bom, né? O que é bem, os homens de bem, como eles chamam aqui, os homens de bem. E para terminar, né, que já no tempo, a 628 diz assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Bom, você já está aí há muito tempo, por quê? Né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam a ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conhecer das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas,
dentro de um conjunto, né? E na maioria dos casos, de um conjunto equívoco e na maioria dos casos emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nem de grandes verdades, que se bem parecem contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. São muito ricos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Por que eu também grifei essa? Porque aqui fala justamente assim, da importância da doutrina espírita, né? Para explicar muita coisa que até aquele momento, né, estava meio nebuloso, né? E que antes da decodificação, né, alguns, até estudiosos mesmo, pegavam esses ensinamentos e faziam tipo um controle, porque eles achavam que pessoas ainda não poderiam ter acesso a eles, né? Não é o caso da intenção de Deus Pai, né? E Jesus, quando chegou aqui, ainda sabia, mas eles sabiam eles tinham a exata noção, tinham certeza o que poderia ser dado ou não. Mas muita gente usava isso para ter um controle, né, em cima das pessoas. O Espiritismo veio desvendar, veio abrir essa cortina, né? Inclusive esse livro aqui, para mim, tem um valor imensurável, porque como ele é didático, de perguntas e respostas, então dá essa luz para a gente, né? Então foi por isso que eu também escolhi essa pergunta para terminar a minha explanação de hoje. Gente, muito obrigado e muita paz para nós todos, viu?